Fala galera, ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, você já me conhece e hoje vamos falar aqui a respeito do pré-jogo aí do Clássico de São Paulo para quebrar o tabu contra o Corinthians lá na Arena dos Caras. Também vamos falar aqui a respeito da declaração de Joel Santana, declaração que ele fez aí citando o técnico Crespo, e também vamos falar sobre o Renato Augusto, que está em fim de contrato lá pela China. Antes de mais nada, galera, lembrar a você que se você quiser comprar a sua camisa de time ou de basquete, o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e Instagram. Então segue a gente nas outras redes sociais para falar de São Paulo também por lá. E já vai deixando o like, já fortalece aí no like para esse vídeo ser cada vez mais recomendado aqui na plataforma e já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Chegando a 13 mil inscritos aqui no YouTube, nós faremos mais um sorteio de camisa para você que é fiel aqui no canal do Barbudo Tricolor. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha! A bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Galera, vamos começar aqui falando a respeito do Renato Augusto, que está em fim de contrato lá na China, no time dele lá, o Beijing Guoan. E ao que tudo indica, ele não deve renovar o contrato com os caras, tá? Sendo muito provável aí a volta dele para jogar aqui no Brasil. Sempre lembrando, pessoal, nesse caso em que o atleta rescinde, não renova aí com o seu time atual, ele viria sem precisar ser comprado pelo São Paulo. Ou seja, o São Paulo só teria aí que arcar com os salários do jogador para ele vir jogar aqui e ter esse acerto com o jogador, né? De fato, convencer o jogador a vir jogar pelo Tricolor. Falando um pouco mais aqui a respeito do Renato Augusto, ele tem 81 jogos por esse time aí da China, sendo 30 gols marcados e 33 assistências. Nesse período de tempo aí ele teve 232 chances claras de gols criadas e 151 desarmes. 151 desarmes para a posição que ele joga, geralmente, que é ali de armador, é um número, cara, sensacional. E como sabemos e falou o Júlio Casares, o São Paulo deve estar vendendo jogadores aí ao longo da temporada. E isso inclui os jovens de Cotia, que é a chave do Crespo aí para esse ótimo desempenho. Então não se surpreenda se São Paulo vender, por exemplo, um Igor Gomes ou um Gabriel Sara. E na minha opinião aqui, na opinião do Barbudo, o Renato Augusto seria um jogador perfeito para suprir uma possível saída de um desses jogadores. Isso porque o Renato Augusto, para nível do Brasil, iria deitar. Ele tem ótimos números ótimos mesmo, e com a venda de um jogador desse, nós conhecemos aí que geralmente seria mais de 100 milhões, você repor com o Renato Augusto, que entregaria futebol, provavelmente São Paulo não venderia ele depois, né? Então pelo menos o retorno dentro de campo nós teríamos. Compensaria bastante, porque você vende jogador por mais de 100 milhões e traz um tendo que pagar apenas o salário e ele entrega dentro de campo, até porque nesse caso São Paulo poderia comprar o Benítez e ter ele na reserva e os dois disputando posição. Na minha opinião, cara, seria perfeito. Eu realmente apoio muito uma possível vinda aí do Renato Augusto, caso o São Paulo queira aproveitar essa oportunidade de mercado. Aqui ele poderia brigar pela titularidade e até em algum momento ser titular absoluto da equipe. Já não garanto que seria da mesma forma num Flamengo ou talvez um Palmeiras. Então tem aí a oportunidade, o São Paulo pode tentar o Renato Augusto. Eu tentaria. Mas e você? Eu quero sua opinião aí nos comentários. Você tentaria a contratação do Renato Augusto, que está em fim de contrato lá na China? Comenta aí. Galera, agora vamos falar aqui a respeito do Joel Santana, ex-técnico aí conhecido, todo mundo conhece aí, o Papai Joel, que deu uma infeliz declaração no Camisa 21. Ele basicamente criticou essa nova fase aí do futebol brasileiro em que muitos técnicos estrangeiros têm vindo para cá. Ele criticou algumas nacionalidades aí, mas claramente quis cutucar ali, criticar Abel Ferreira, Hernan Crespo e também o passado aí Jorge Jesus também. Ele usou aquele argumento fraquíssimo de que fomos campeões jogando aquele futebol que só o brasileiro sabe, aquele talento individual que vai para cima driblando todo mundo, aquele argumento fraco que servia no futebol daquela época. Só lembrando a vocês, já fazem quase 20 anos que fomos campeões aí do mundo, o Brasil foi campeão do mundo.
Então, cara, é lógico que esse argumento está ultrapassado e não é verdade. Hoje o futebol é outro. E para a realidade do Brasil, esses estrangeiros têm chegado aqui e têm tirado de letra, cara. Tem ótimos técnicos aí, como o Abel Ferreira, como foi o Jorge Jesus, como é o Hernan Crespo, como seria o Ariel Roland no Santos, só que aí o time do Santos está destroçado e não podia nem contratar. E ele ainda soltou a seguinte pérola, galera. Ele falou, se ele vai ser bom, referindo-se ao Crespo. Se ele vai ser bom, eu não sei. Mas ele nunca ganhou nada. E aí eu te pergunto, ele não ganhou nada. Como jogador ele ganhou muita coisa, muita mesmo. Inclusive ele é uma lenda. Como técnico ele não ganhou nada. Na verdade, como técnico, ele está há pouco tempo aí como técnico e já ganhou um título internacional. Isso é não ganhar nada? Acho realmente que o Papai Joel, todo respeito a ele, né? Realmente tem uma história muito bonita. Mas eu acho que ele foi extremamente infeliz aí. Ele quer cavar uma vaga para brasileiro, como se aqui não pudesse ter técnico estrangeiro, mas não tem argumento nenhum para isso. Inclusive passa vergonha com esse tipo de declaração. Pessoal, agora vamos aí falar de clássico. Isso porque amanhã, como vocês já sabem, deve estar aí ansiosos. Tem São Paulo e Corinthians na Arena Quimicão. O São Paulo aí prestes a quebrar um tabu gigantesco, importantíssimo. O Corinthians em crise, todo mundo querendo a cabeça do técnico e o Crespo pode aí estar derrubando o seu primeiro técnico sob o comando do Tricolor. Antes de mais nada, falar aqui para vocês que o São Paulo entende a importância do jogo, que não é apenas dos 3 pontos, mas também o São Paulo garantir de vez a sua primeira colocação geral. Isso é importante por conta do mando de campo na final. O São Paulo decidir em casa, lembrando a final são em 2 jogos. Então é importante sim a vitória amanhã. Não é de suma importância o negócio que o São Paulo, se perder amanhã, acaba o mundo. Não é isso, mas o São Paulo entende que é importante ganhar do Corinthians, quebrar esse tabu, até para pegar confiança para o restante aí da temporada. Para esse andamento da Libertadores aí que o São Paulo começou muito empolgado, para essa fase decisiva aí no Paulistão e também para começar bem o Campeonato Brasileiro. A escalação provável é a mesma que enfrentou o Rentistas. As únicas diferenças devem ser o Léo Pelé titular na zaga pelo lado esquerdo no lugar do Bruno Alves e ali no meio-campo podemos ter Rodrigo Nestor no lugar do Lisier. De resto deve ser a mesma coisa, Daniel Alves na direita, Reinaldo na esquerda, a dupla de ataque deve ser de novo Pablo e Luciano, e ali no meio Benítez, Luan e, como eu falei para vocês, ou o Rodrigo Nestor ou o Lisier. Galera, a respeito dos contundidos, tá? O Éder tá fazendo agora a transição para campo para ele voltar a ficar disponível, não deve jogar amanhã contra o Corinthians. E o Gabriel Sara já tá de volta, tá? Já tá tudo certo com o Gabriel Sara. Pode ter aí a sua volta dessa contusão aí contra o Corinthians amanhã no Majestoso. Até por essa ausência aí do Éder no jogo de amanhã, o São Paulo não deve ter alteração no ataque. Deve ir de novo com o Pablo, que fez o gol decisivo contra o Rentistas, e com o Luciano, que não vive uma boa fase, mas eu duvido que o técnico vai tirar ele por causa disso. Agora vamos comentar aí a respeito de algumas coisas que saíram na mídia justo nessa semana, justo na semana do Clássico. Uma delas aí foi no meio da semana, quando o São Paulo ganhou por 2-0 contra o Rentistas, isso na quinta-feira, e o Corinthians no mesmo dia, um pouco mais cedo, perdeu por 2-0 para o Peñarol, e essas foram as manchetes aqui, galera. Na moral, realmente é uma má vontade gigantesca com o São Paulo, porque o time tá há 8 jogos seguidos só vencendo em clássico, vencendo fora de casa, vencendo jogo difícil, jogo fácil, e eles vêm com essa má vontade no título da matéria. E quando é o Corinthians perdendo pro Peñarol, jogando nada, podendo ter levado 3, 4, 5 do Peñarol, eles me mandam uma manchete dessa. Cara, não é só coincidência, não é só, o cara que fez isso. Não, realmente me parece uma má vontade gigantesca com o São Paulo e uma boa vontade com o Corinthians, que até quando tá em má fase, que estão querendo a cabeça do técnico, inventam aí algum motivo para falar bem dos caras. Hoje também tivemos um protesto da torcida organizada do Corinthians, a camisa 12. Levaram várias cruzes aí pro CT do Joaquim Grava com os nomes dos jogadores, cara. Colocaram lá. Isso até espantou muita gente, cara. Realmente, o Corinthians aí vive uma crise gigantesca
não só em dívidas, mas também o futebol dentro de campo. E a torcida não tá nada feliz com isso. Sobrou até pro Léo Natel, que vocês conhecem, já jogou aqui no São Paulo. Foi da base do São Paulo e o resto da história vocês conhecem aí. Até para ele sobrou. E na minha opinião, ele é um dos poucos do time dos caras que tá jogando bem, cara. E falando aqui em Léo Natel, o Mancini falou que por questões técnicas o Léo Natel e o Cantilho não devem jogar. Devido a isso, e como eu falei para vocês, o Mancini já deve começar amanhã muito pressionado e se perder amanhã, a chance dele cair é muito grande. Deve ser aí o primeiro técnico que o Crespo vai derrubar. Eu não duvido aí que eles joguem sem vontade nenhuma, mano. Essas coisas, apesar de que muita gente aí não acredita, acontecem no futebol. Fora isso, galera, surgiram aí durante a semana várias matérias aí da mídia falando das dívidas do São Paulo, aumentando, colocando matérias chamativas aí para especificar que o São Paulo está afundado em dívidas. E nós sabemos aí, inclusive essa semana, teve uma live aí dos 100 dias de gestão do Júlio Casares. E cara, na boa, o Corinthians não está nem um pouco melhor do que o São Paulo. Inclusive o Corinthians tem um dobro ou mais de dívida do que o São Paulo. E na semana do Clássico, você faz uma sequência de matérias aí só falando das dívidas do São Paulo e não faz nada do Corinthians, de novo, reforça a tese que eu mandei aqui para vocês de que a mídia tem uma gigantesca má vontade com o São Paulo e uma ótima boa vontade aí com o Corinthians, cara. Outra coisa aí que soltaram, mas aí cabe a investigação, é de que o Orejuela, lateral contratado do São Paulo, que inclusive ainda nem estreou e não está inscrito no Paulistão. Essa notícia aí do Gabriel Vaque, como eu vou colocar aqui para vocês, onde ele fala que o Orejuela conheceu uma moça, insistiu ter um filho com ela e depois que o filho nasceu, ele abandonou, deixando a mulher aí criando o filho sozinha. Então, como eu falei para você, essa questão ela tem que ser apurada antes da galera aí e descer o pau no Orejuela e acusar ele de uma coisa que talvez não tenha sido bem assim. Então vamos aguardar para ver aí o que é que tem de verdade nessa história, para a gente aí sim falar algo em cima disso. Porém, como eu falei de novo aqui para vocês, é muita coincidência essa sequência de matérias apontando crise acima de crise no São Paulo sair justo nessa semana de clássico, cara. Eu realmente fico muito puto com isso, mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha disso? Comenta aí abaixo. E essas foram as notícias de hoje aqui no canal do Barbudo Tricolor. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias aqui falando de São Paulo com todas as notícias atualizadas para você. Comenta aí abaixo sua opinião a respeito das notícias. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.